Muito bem. Você está com um espetáculo aqui no dia Gazeta. 18, que é o tributo Gazeta. ao rei. Como é que vai ser isso? Bom, não preciso nem falar que a nossa geração, qualquer um de nós já se foi marcado por uma música do Roberto. Eu fui o primeiro cantor que eu me espelhei, que me inspirou. E aí, a Jovem Guarda faz 60 anos. E me veio a ideia de fazer um tributo ao rei. E acabou dando certo, fiz numa cantina na pé de casa, chamada Cantina 1020. Lotou no primeiro dia, fiquei empolgado e resolvi fazer esse projeto. A gente vai estrear, a gente fez no Bourbon Street já, mas agora no Gazeta vai ser com produção, com audiovisual. É porque o Gazeta é um teatrão, né? Dia 18 de julho. Junho. 18 do 7. Tem na minha bio tem o link dos ingressos lá no Simpla. Boa. Pô, legal, hein? Emílio, a gente inaugurou a FM, né, Emílio? Inaugurou a FM com o Rádio Táxi. Celso Junte, essa turma toda. Celso Junte. Celso Junte, Tavinho Sesc. Você foi o segundo vocalista do Rádio Táxi, né? Foi. O primeiro era o Willy, que ficou pouco tempo. Os caras brigavam muito. Quem era mais chato lá? O Tafo ou o Marcucci? Ou entregação. Não, porque tinha o Tafo, puta do Marcucci, né? Que é um puta baixista também, né? Mas o cara é bom. Não, mas é brincadeira, não. Aconteceu que eles se desentenderam e eu tinha uma carreira solo, já tinha começado sozinho. Eu tinha gravado 2 discos já pela CBS. E éramos da mesma gravadora. E o Gel, que é o baterista, era meu vizinho. É meu vizinho até hoje. E aí um dia ele me convidou para assistir um ensaio. E eu conhecia todas as músicas, já tinham 2 discos. Rádio Táxi, a maioria de sucesso já tinham gravado. E eu fui assistir um ensaio, só que eu era fãzão deles e o Willy se atrasou na chegada do ensaio. E o Gel falou, pô, canta um pouquinho aí pra ajudar, né? Porque sim. Naquela época, hoje em dia tem VS que vai o cantor, você não precisa nem no ensaio. Mas eu fiquei cantando pra eles no ensaio. E no dia seguinte, falou, vamos lá de novo. Eu falei, não. E quando eu tava cantando, o ensaio acabou e o Willy chegou. Eu falei, pô, quase me colocaram numa saia justa. O cantor chegando e tal. Aí no dia seguinte, cara, ele era muito meu amigo, o Gel. E no dia seguinte ele falou, vamos lá de novo. Eu levei até meu irmão, o Mauro, que fez a dupla depois. No dia seguinte a gente foi de novo, ele chegou atrasado de novo, bicho. Putz. Tipo, não atrasa que o bicho pega. E aí eu cantei de novo, só que quando ele chegou eu tava cantando Eva. Que eles estavam começando a colocar no repertório, porque eles não gostavam da música. Você até comentou sobre isso. O Eva foi o Maynard. O Maynard era o presidente da companhia e é uma versão, né? E a Jovem Pan tocava italiana. Ele tocava italiana. Jovem Pan, Tutia tocava italiana, a versão italiana. A música italiana estava estourada no mundo inteiro por causa de um filme que tinha sido lançado, The Day After, que falava sobre o perigo de uma guerra nuclear. Mas aí foi assim, a música estava gravada num disco que já tinha rádio ligado e som de coração. Isso. Naquela época os LPs, né? E a gravadora já tinha desistido de divulgar o disco, só que a música começou a tocar sozinha, espontaneamente, numa rádio lá em Miracema do Norte. Eles foram fazer um show em Miracema do Norte, o público começou a pedir música, eles não tocaram, levaram o contratante ficou bravo. Eles estavam ensaiando para tirar a música para colocar no repertório. E eu já sabia a música, só que eles não gostavam da música. Foi muito louco. E muita gente acha que é da Ivete Sangalo essa música. Porque fez muito sucesso com a Ivete Sangalo também. A gente deve muito dessa permanência da música 40 anos no ar, graças a Ivete. A banda Eva, que depois todos os vocalistas gravaram, Saulo, todos eles, né? Netinha, galera. Mas é uma das músicas mais tocadas do Carnaval da Bahia, cara. Sim, fala do fim até do mundo, hoje, né? Uma festa e o mundo galera acabando. Beijando na boca, pulando e o mundo acabando. E vamos aproveitar. Na pandemia foi meme, né? Maravilhoso, cara. É porque você pegar o Rádio Táxi, de que ano é? O Rádio Táxi é 81? 80 ou 81? 81 gravou, em 82 eles lançaram o primeiro disco, que foi o tema do Menino do Rio, Garota Dourada. Essa letra é do Nelson Mota. Sim. Porque foi ele que batizou o Rádio Táxi. Isso. Caramba! Porque o Rádio Táxi é o Tutti Frutti da Rita Lee, que tocava com a Rita Lee. E o baixista, o Limarcucci. O Limarcucci. E aí eles viraram um Rádio Táxi, que era a banda que acompanhava a Rita Lee. Sabe mais de nós e o Nelson Mota que deu o nome. Nelson Mota era muito amigo da Rita Lee, eles faziam muitos shows com a Rita Lee, na época do Tutti Frutti, ela era muito amigo do Lee também. E aí o filme lançou, o Rádio Táxi não tinha nome, era Limarcucci e banda, tem essa também. Olha isso. E aí o Nelson Mota batizou por causa que o Rádio Táxi estava sendo lançado em São Paulo. E aquela coisa de chamar o táxi pelo telefone, muita gente pensava que a gente era dono da frota do táxi. Era claro, não tinha o Uber aplicativo. O Rádio Táxi eu peguei. Se você bobear, o Rádio Táxi é a primeira banda de rock Brasil. Porque eles falam que é Blitz e tal, mas eu acho que é o Rádio Táxi. Não, na verdade foi o Roupa Nova e o Rádio Táxi, começaram juntos no mesmo ano. E já tinha 14 bis, já tinha o Terço, tinha outras bandas. Sim, assim. mas não era esse pop, né? Cor do Som também, finalzinho dos anos 70. Mas as primeiras bandas dos anos 80 foram no Rádio Táxi e o Roupa Nova. Com amor de. É como o Sol de Verão. O Roupa Nova que lançou.
Depois veio o Rádio Táxi com o Garoto do Lado. E aquela... Eles eram uma banda... Da Rita Lee. A Rita Lee que deu uma música pra... Qual é? Coisas de Casal. Que tem aí, Reginaldo? Coisas de Casal. O Reginaldo tem tudo. O Reginaldo é craque, né? O Reginaldo faz a gente chorar. DJ. Faz. Reginaldo... A banda de apoio da Rita Lee na turnê Lança Perfume, que foi a maior turnê da Rita. O grande boom da carreira dela. Essa aí, ó. Era o Robertaço do Macuti. Coisas de Casal. Essa é da Rita e do Roberto de Carvalho. De novela também. Olha lá, ó. Tive sorte de encontrar você. Eu cantava muito isso no karaokê. Vai lá, mas legal. Vai lá, escuta aí. Que debocha. É Rita Lee isso. Legal. Rita Lee, linda, né? A Rita Lee é top também, poucas artistas no mundo cantavam e como a Rita Lee cantava e tinham seus sucessos compostos por ela. Rita Lee tem sucesso que dá pra fazer 4 shows. A gente foi banda de apoio dela também depois. Você tocou com ela? Toquei depois. Porque em 82, quando a Rádio Táxi lançou a banda, em vez de ficar enciumada, podia ter ficado enciumada, deu essa música de presente. Depois, em 86, o Vander saiu pra carreira solo, e o Lee foi convidado para voltar a tocar com ela, o Jal também, eu fiquei sem banda, fiquei malzão na época. E aí eu falei, pô, pelo menos traz a Rita pra ensaiar aqui em casa, que a gente tinha um estúdio em casa, tem até hoje. E ela veio ensaiar em casa com o Roberto de Carvalho, e ali, no primeiro ensaio ela não veio, a mesma coisa. Putz! No primeiro ensaio ela não vinha, porque a gente tava começando a formar a banda, né, a se enturmar. E aí o Roberto, começou a cantar o Roberto, e o Roberto não conseguia cantar as músicas. Daí eu cheguei pra ajudar no ensaio, que eu não era da banda. Falei, posso ajudar aí, que eu já fiz isso uma vez, né? Ele falou, pode. Fiquei cantando as músicas da Rita no tom da Rita, que eu dobrava a voz com a Rita. Caraca. Você dobrou com a Rita? E aí a Rita me liga de noite. Maurício, Rita, pensei que era minha vizinha, a Rita, que eu tinha namorado. Fala, Rita. Ele, não, a Rita ali. Pô, não acredito. Pô, você toparia ser backing vocal? Eu falei, pô, você sendo cantor de uma banda, né? Tendo sido cantor de uma banda, eu falei, Rita, pra você, vai ser uma escola. E foi aí que nasceu até o Mano a Mano. O Mauro veio. O Mauro dava aula de educação física, meu irmão. O Mauro. E aí nesse dia ele veio pra ensaiar junto, a gente cantou no ensaio, o Roberto ficou encantado com a gente. A gente virou backing da Rita Lee, na turnê dela em 86, fomos pra Europa com ela. Foi demais. O Roberto de Carvalho também é. Nossa, é um monstro. Sim, é um monstro. Pouco reconhecido. Vou falar pra você, que puta geração, né, meu? Que puta geração, né? Esse cara é completo. Você tem várias fases, né? Você teve sertanejo, romântico. O Mano a Mano surgiu daí, mas a nossa ideia mesmo na época é que o boom do sertanejo foi nos anos 90. Nossa ideia era fazer um Cleiton e Cledira, a gente se inspirava nessas duplas, sabe? Muito bom. E a gente meio que teve essa conotação meio pop, mas como a gente tava como dupla, Leandro e Leonardo estourando, Zezé de Camargo aparecendo, a gente entrou no embalo também da turma, fomos lançados pelo Gugu. Olha, o Sabadão Sertanejo, aí não teve jeito. É verdade. A gente abraçou a ideia e foi com tudo. Ô, Gasperini, essa música tem mais de 40 regravações. Por que a... Quer dizer, aumenta aí. Vamos curtir, vai lá. Lembrei assim de todos os momentos que eu te fiz sofrer. História real, né? A história é real, essa música. Eu tinha uma namorada que foi morar em Londres e eu era muito ciumento. Eu falei, pô, meus medos fizeram ela sofrer, mas não foi a verdade, né? Até baseado em fatos reais, dá mais certo. Então, é isso que eu queria perguntar. Quando você vai compor uma música e você tomou uma corneada, um amor que isso... Não, é muito bonito. Põe ele jovem. Não, mas calma aí. Você escreve com muito mal. Isso é mentira. Não é não. Ele é bonito. Mas você sabe que a minha cara é bonito. Na felicidade você não escreve uma obra... Bota o Gasperini jovem. Agora eu tomava uísque, fumava cigarro escondido. Agora tá um caco. Tá nada. Tá uma delícia. Passou-lhe o rodo. Passou o rodo. Isso aí, isso aqui é o Richard Gere brasileiro. Quem envelhece morre. Deixa eu te falar. Isso aí o cara tá bonitão, pô. Isso aí eu conheço. Isso aqui derruba duas coronas. Isso aí eu conheço. Isso aí eu conheço desde 83. Você era da cidade, não era? Rádio Cidade? Não, era da Band. Isso aí passava o rodo. Eu louco. Isso é o Fico. No objetivo. Isso aí comeu o objetivo inteiro. Louco. Da Paulista. É mesmo. Da Paulista e lá da... As minas do Paraíso a Consolação. Isso é o Gasperini. Você tá brincando. Brincadeira. Eu escadão da Paulista tremia, amiga. Era bonitinho mesmo. Você tá brincando. Isso aí é... Era um menininho bonito. Mamãe gostava. Não é? Mamãe me achava bonito. Tá na vanguarda. E a gente o Alba ia perguntar alguma coisa que você ia falar. O Alba? Não, eu ia perguntar da Disney. Você viu o novo Star Wars? Eu sou fã. Você vai gravar Larigol? Eu ia perguntar da particularidade, da sonoridade ali, que, pô, você escuta uma música da década de 70, você sabe. Pô, isso aqui é década de 70. Década de 80, você sabe. Década de 90, você sabe. E hoje,
isso se perdeu, né? Você perdeu uma característica da música. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Posso te falar, sabe, Alba, que nos anos 80, o Emílio vai me confirmar, tinha diversidade que não tem mais hoje. A gente ia no Chacrinha, no camarim do Chacrinha você encontrava o Zeca Pagodinho, a Beth Carvalho, sensacional, a Rita Lee, o Fábio Júnior, os Titãs, sabe, tinha de tudo. Então o Giliardi, era uma diversidade muito, muito grande, que a gente não vê mais. Depois dos anos 90 começou a funilar mais pro sertanejo, Sim. pro pagode, foi o auge do pagode sertanejo. E hoje eu tô vendo muito funk, eu vejo a menina ouvindo funk e acho que só os pais começam a levar essas músicas. O meu filho, por exemplo, o moleque é doido por música e só ouve música que eu ouvia. Então ele pega a guitarra, ele baixa, ele tem 3 aninhos, ele balança a cabeça, ele tá maluco. Acho que é muito o que a gente vai oferecendo para as crianças. Eu tô vendo que o que está sendo oferecido hoje é muita vulgaridade, desvalorização da mulher. É ruim, mas isso não vira, né? Não fica com sabe, refrão, né? Mas você sabe por quê, né? Só essa... Por quê? Porque essa música você não passa de geração para geração. É isso aí. Por exemplo, se você pegar lá Um Amor de Verão, o pai vai passar pro filho. isso é verdade. Você viu que foi gravado agora? A propaganda do Jota Quest, aí gravou Amor de Verão. Faz 40 anos essa música hoje. Eu sei que eu gravei, que eu tinha 4 anos, né? Quando eu gravei. Mas você acha que essa questão aí, o Emílio falou, essa música vai passando de geração e quando não é passado, você acha que é um pouco culpa por causa do aparelho celular, que o pai está mais preocupado, ele também está na internet, deixa o filho na internet cavucando o que está sendo empurrado goela abaixo, porque assim, eu fui no show, por exemplo, do Kiss, quando eles fizeram a turnê. O que você via de criança ali também, com os pais e curtindo e sabendo cantar as músicas, você acha que o quê? Falta isso, os pais passarem para frente o que elas ouviam, de repente, e aí o filho, de repente, saber escolher, falar, não, eu gostei ou não gostei, mas porque na internet estão empurrando goela abaixo muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Mas aqui eu acho que nesse ponto, assim, a rádio naquela época tinha muita influência, Sim. né? Por exemplo, vou te contar uma peculiaridade. Certo. Quando eu entrei no Rádio Táxi, o Eve estourou, chegou em São Paulo, estourou, era unânime. As rádios tinham uma parada, em Brasília, 19 horas. Sim. Todas as rádios entravam na hora do Brasil. Isso. E a última música a tocar antes de entrar na hora do Brasil era uma música primeiro lugar. Eu ficava com o Gel na vilinha da casa dele, que ele mora ali no Cambuci comigo. A gente ficava no dial assim, rodando todas as FMs que tinham acabado de inaugurar as FMs, né? Sim, isso FM é dos anos 70, no finalzinho. Então a gente ficava ouvindo, todas as rádios tocavam Eva, era primeiro lugar, unânime. Sabe o que é uma música tocar em todas as rádios de uma vez só? Então, hoje em dia, nunca mais você vai ver isso. Eu acredito que, pelo menos a nossa geração, e a do meu filho, não vai ver isso. Então, eu estava vendo até uma coisa sobre hoje, que esse efeito do celular na vida das crianças, a gente não vai ver agora, mas daqui a alguns anos. Exato. Porque é uma coisa muito recente. Então você imagina, né? Você tá com um filho pequeno também, né? Sim. Eu tô com o primeiro filho, com 3 anos eu tenho um filho agora. Caramba, que da hora. Isso porque eu tinha ficado estéril por causa do câncer que eu tive, que é outro assunto, né? Eu tô com um molequinho lá em casa de 3 anos, então eu fico imaginando meu primeiro filho, o que eu vou oferecer pra ele. Até quando eu vou estar aqui pra poder orientar ele, eu tô com 64 anos. Me aflige um pouco essa coisa. Mas você tá bem, tá um pouco acabado. Tá nada. Tá acabado. Eu posso falar, eu posso falar. Faz igual a Eu Emílio. posso falar que é da minha geração. Faz igual a Emílio, manda o tablet de Santo Antônio e você fica... Eu tive câncer você também. Tá bem. Eu tive também. Não, agora. Rinha de velho. Papo de câncer. Quem teve mais? Momento câncer. de câncer agora. Ele e o doutor. Eu tô com Conversa de fila do Não, mas você... Prevent Senior. Mas você foi um cara que o médico desenganou. Desenganou a minha voz. Você teve garganta. Como é que é a história? Ele teve na garganta. Eu tava assistindo Não uma é? vez o Pedro Bial, dando entrevista com o Branco Melo, o Branco Melo, o Beloto e o Brito. Eram só os 3 na época. Em 2018, eu vi o Branco Melo falando sobre um câncer na laringe que ele tinha tido, tinha acabado de fazer o tratamento. E eu estava uns 4, 5 anos batalhando contra uns pólipos que eu tinha na garganta, e não era um câncer. Mas eu estava já fazendo quase show de playback, estava uma tristeza na minha vida. Estava desenganado mesmo, porque o médico não podia me operar, que se raspasse a corda vocal eu ia ficar sem voz. Então eu fiquei naquele dilema, tratando com omeprazol, enfim. E aí eu vi o Branco Melo na entrevista, falando sobre isso. Eu falei para minha mulher, pô, só falta eu ter isso aí também. Em 2019 eu tive o mesmo câncer que o Branco. Pô, que loucura. E eu liguei para ele, consegui o telefone dele, que eu tinha uns amigos em comum. E ele falou, Maurício, eu fiz 35 rádios e 6 químios. Falei, cara, é justamente o que eu vou fazer. 35 rádios e 6 químios. Era uma por semana, punk, quimioterapia muito pesada. Mas para encurtar a história,
no começo do tratamento, como a gente falou, olha, teu tratamento vai ser agressivo, tua corda vocal talvez não resista, você vai ter poucas chances de falar e 0 de cantar. Eu falei, pô, doutor, mas eu estando vivo eu me viro, tô com violão, né, sei lá. Ele falou assim, só tem mais uma coisa, você pretende ter filhos? Eu falei, com 59 anos eu tinha. Eu falei, não, com essa idade, jamais, com a idade de ser avô, porque talvez fique estéril. Eu falei, bom pra minha mulher, que tá com 40 e poucos anos, a gente tá 18 anos junto, ela não quer ter filho também, pra gente vai ser até bom. Bom, pra curtar a história, bicho, passou 1 ano e pouco, veio a pandemia, minha voz começou a voltar devagarzinho na pandemia, mas eu não adiantava nada voltar porque não tinha onde fazer show. Aí, aos poucos, eu fui cantando um louvor, que eu comecei a cantar muito louvor para criar força. E aí eu comecei a esboçar uma palavra ou outra, um louvor que eu comecei a cantar. Eu sei que em 2021 pintou o primeiro The Voice Mais e me convidaram para ir. E na última hora não deu para ir, foi o Zé Alexandre que acabou vencendo, ainda bem que eu não fui, porque eu ia perder para ele fácil. Que ele E aí eu não entrei, fiquei muito triste, mas no ano seguinte, 2022, me convidaram de novo. Eu falei, eu vou. A minha mãe falou assim para mim, você tá louco? Você vai ser jurado? Minha mãe falou. Falei, não, mas julgado. Falei, mas você é doido, você expor a isso? Falei, mãe, eu vou dar um testemunho, eu voltei a cantar. Do cacete. Sensacional. Demais. Maravilhoso. Emocionante, arrepiou. Mas o mais legal vem agora. Isso mais legal vem agora. Aí eu falei, eu fui o primeiro a entrar no The Voice. Pra quem assistiu, o The Voice abriu comigo. As cadeiras viraram, eu entrei. E aí eu peguei e falei, olha, eu vou dar um testemunho de estar voltando a cantar. E mesmo que eu não ganhei nada, eu tô dando testemunho. Só que durante a primeira apresentação, cheguei no hotel, minha mulher reclamou que tava com enjoo, cara. Então, durante o The Voice... Olha isso. Caramba. Você vê como é que é. Meu filho foi descoberto durante o The Voice, com 2 meses ela tinha. E aí, então, eu fui abraçado com a minha voz. Eu cheguei à final, não ganhei, mas pra mim eu ganhei de estar ali. E descobri que tava grávida, minha mulher estava grávida do menininho que tá lá em casa. Chama Bruno. Que demais. Sensacional.